Não a decepção com a atuação policial em si, mas com o que está no entorno, com aquilo que deveria dar suporte, com aquilo que deveria dar respaldo, né? E no nosso país não dá. Em país de primeiro mundo, em regra, dá. E bastante. É necessário uma mudança. E tem uma fala do Esculcato, que é o presidente do Sistema OCEN, que fala: não existe social sobre ruína econômica. Financeira. Então, na minha percepção, as forças de segurança pública de Minas ainda estão um pouco acima das demais. Isso se confirma. Olá, cooperado e não cooperado, como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Gabi e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Copeng. A Copeng é a maior instituição financeira do país no segmento de segurança pública. Antes de começar, siga-nos em nossas redes sociais, não perca nenhum dos nossos episódios aqui no nosso canal do YouTube, então inscreva-se. Hoje vamos falar sobre segurança pública e política. O nosso convidado é o deputado Júnior Amaral. Não perca e roda a vinheta. Como conselheira de administração da Copeng, é com imenso orgulho que reafirmo nosso compromisso inabalável com os princípios fundamentais que norteiam nossa instituição: transparência e solidez. Desde a nossa fundação, temos pautado nossas ações na confiança depositada em nós por cada um de nossos membros, e essa confiança é reciprocada através da prestação de contas detalhada e da comunicação aberta sobre nossas atividades. Dentre as responsabilidades atribuídas ao nosso Conselho, destacam-se duas de extrema importância: o desenvolvimento do planejamento estratégico e a atuação nas comissões comercial, administrativa e financeira. Em relação ao planejamento estratégico, empenhamo-nos incansavelmente para construir um plano de ação sólido e eficiente que permita o crescimento sustentável da Copeng e a expansão de nossos serviços para atender às demandas em constante evolução do mercado. Além disso, a atuação do Conselho nas comissões comercial, administrativa e financeira é essencial para a tomada de decisões embasadas e abrangentes. Trabalhamos de forma colaborativa, buscando promover a diversidade de ideias e perspectivas para garantir que nossas estratégias sejam abrangentes e eficazes em todas as áreas relevantes para o sucesso da cooperativa, sempre com foco em você, cooperado e cooperada. Reitero meu compromisso pessoal enquanto conselheira com dedicação e integridade, buscando constantemente o aprimoramento e a excelência em nossas atividades. Contem sempre conosco. E começa mais um episódio do nosso podcast Copeng, e ao meu lado o Jamerson, que eu tava com saudade dele. Quanto tempo? Gabi, muita bem-vindo. saudade. Me escalaram hoje, né? Não pude deixar de vir, não. Prestigiar nosso amigo Júnior Amaral, sempre presente nos eventos aí, a gente sempre trombando, né? É um prazer estar aqui hoje participando. E o Rodrigo, mais uma vez aqui com a gente. Mais uma vez, você dando rotina, né? Antes eu ficava só lá atrás. Não deixe de participar, te convido a estar aqui todo dia, hein? Com certeza, um maior prazer. E ele que representa a classe de servidores públicos em Minas Gerais e no nosso país, o deputado Júnior Amaral. Seja muito bem-vindo e obrigado por participar com a gente. Muito obrigado a todos vocês. Satisfação estar aqui e poder conversar um pouquinho de maneira leve, aberta e, acima de qualquer coisa, bem transparente. Deputado, estudei um pouquinho sobre você, mas eu gostaria que contasse pra gente. Fiquei até com medo agora. Já sei o CPF, tô brincando. Me conta como que foi essa empreitada, esse início na política e na polícia militar, que isso é cabo, né? Sim, sim. Bom, eu sempre tive um senso de justiça muito grande, desde a minha adolescência, sabe? E isso me incomodava em diversas coisas, que para minha época eram coisas simples, mas que tem relação com o macro, né, das coisas da vida que a gente precisa preocupar. Por ter esse senso de justiça, uma das profissões que me chamava a atenção era de policial. E
eu achava assim que era algo muito distante. A minha educação sempre foi de escola pública. Não que eu fosse burro, mas eu não tive tanto investimento assim na minha infância, adolescência em relação ao meio acadêmico. Mas eu acabei alimentando esse desejo, né? A depender do ponto de vista, um sonho. E quando eu tinha 20 anos, eu ingressei na polícia. E aquilo me encheu ainda mais de vontade de atuar e poder fazer a diferença. Foi quando, depois de formado, eu me deparei com o sistema. Porque sistema são várias coisas, né? E no caso, o sistema que eu me deparei foi com um sistema de impunidade mesmo. Esse emaranhado de leis que desmotivam a atuação policial, muitas das vezes, e motivam a atuação dos criminosos. Isso para mim foi um choque muito grande, porque quando eu ingressei na polícia eu tinha 20 anos. E aí, imagina, você entra achando que vai fazer a diferença, vai correr atrás, vai fazer de tudo, vai fazer acontecer, né? Como diz já chega com esse sentimento, já chega, né? Justiça, Vibrando. Senso de justiça. E de repente se depara com uma decepção muito grande. Não uma decepção com a atuação policial em si, mas com o que está no entorno, com aquilo que deveria dar suporte, com aquilo que deveria dar respaldo, né? E no nosso país não dá. Em país de primeiro mundo, em regra, dá. E bastante respaldo, o suficiente para que os resultados da segurança pública sejam muito melhores do que os nossos aqui. E aquilo já foi uma frustração muito grande. Logo na sequência, quando eu formei, eu fui trabalhar a primeira vez em Contagem, na 39 CIA do 18, né, no bairro Nacional. Logo na sequência, eu fui para o interior, fui trabalhar em Araújo, tive uma experiência em destacamento. É completamente diferente a atuação policial num destacamento, né? Quem é policial sabe do que eu estou dizendo. Lá você tem que assumir todos os papéis, né? Até de psicólogo, veterinário, você faz de tudo. E eu achei que no interior, de repente, esse meu choque, esse meu impacto, essa minha decepção seria menor por você estar, em tese, numa sociedade mais pacata, né? Exato. E muito pelo contrário, foi pior, e muito pior. Olha. Porque lá, além de você estar em quer dizer, eu estou falando na situação lá em 2010, foi quando eu fui transferido para o interior. Uhum. Além de você estar numa questão proporcional mais violenta que a cidade maior, eu falo com números, tá? Sim. Porque a quantidade de roubo que tinha na cidade, por exemplo, se comparado ao número de habitantes, era um índice de violência maior do que a gente tinha em Belo Horizonte, por exemplo, ou Contagem, que era onde eu trabalhava. Interessante. E aí, além dessa percepção mais próxima, ainda mistura a vida do profissional de segurança pública com o cidadão. O cidadão Júnior Amaral tá na cidade, convive com as pessoas da cidade como cidadão e horas depois ele é o policial, ele é a autoridade. Muitas vezes, de segurança pública, o soldado. No caso, várias vezes eu trabalhei na companhia de outro soldado. Então, o soldado acaba sendo a maior autoridade de segurança pública que tem no município. Referência ali. Isso eu me refiro aos municípios menores, né? Porque nem delegacia tem também, não tem instalada, né, uma fração da Polícia Civil. Então, nessa mistura é que eu tive ainda mais frustração, sabe? Porque você tem uma parte da sociedade que não entende que a violência no país não é culpa da polícia, muito pelo contrário. No Brasil, nós somos verdadeiramente, aí que falo nós, me incluindo como policial militar, né? A última barreira entre a sociedade e o caos, mesmo com essa legislação fraca que a gente tem. Só que cai a culpa, em regra, né, na percepção do senso comum, de que é o policial que é o culpado. Exemplo, você está atendendo um furto na zona rural, dá um assalto na área urbana. Você está a 15 minutos de chegar na área urbana. Nossa. Então, até conseguirem falar com você, até você chegar, a vítima ali isolada numa cidade que está sem polícia, eu digo na área urbana, na hora que você chega, qual que é o sentimento desse cara? É de impotência total, é de abandono do Estado, é de fraqueza ou até desinteresse dos policiais, coisa que não confere com a realidade. Mas o que se espalha acaba sendo isso. Isso, para mim, foi muito frustrante. Foi uma das coisas que me motivou, inclusive, lá no meu início de trabalho de rede social, a tentar conscientizar as pessoas de onde está o problema da violência exacerbada no país. Sim. Que é ocasionada pela impunidade, pela fragilidade das leis, pela falta de retaguarda jurídica para a atuação policial. E eu costumo contar um caso que, certa vez, que é o que melhor ilustra, no meu ponto de vista, essa mistura do cidadão com o profissional e culmina na frustração.
Certa vez a gente estava na captura de um menor que já era responsável por pelo menos 5, 6 furtos. Ainda nessa cidade. Ainda nessa cidade. Foi a única Sim. que eu trabalhei fora da região metropolitana, Tá. em Araújos. E aí a gente conseguiu prender ele numa sexta-feira à noite, fomos para a delegacia, passamos do horário, coisa básica na atividade policial, não era para ser assim, mas é aqui no Brasil. Passamos bastante do horário. Quando eu retornei para a cidade, muito cansado, já era madrugada, 2, 3 horas da manhã, descansei. No dia seguinte, tinha um futebol no polo esportivo da cidade, uma quadra lá na praça central da cidade. E eu gostava de ir lá. Fui para lá às 9, 10 horas da manhã, posterior a esse flagrante ao menor, né? E quando eu cheguei lá, foi separar os times, o menor estava no meu time. Deus. O menor que eu tinha Nossa. prendido há 8 horas atrás, 8, 10 horas atrás. Nossa. Então, nessas horas é que o sistema te bate com Dói, um soco né? na sua cara, assim, tom. Meu Deus. E você pensa, pô, é enxugar gelo mesmo, né? Então, esse foi um dos momentos assim, que ilustra bem o sentimento que eu tinha, e isso foi um grande propulsor para, posteriormente, a minha atuação política. No primeiro momento, mais política e ideológica, né? Se eu estiver me alongando demais, vocês podem falar Não, que eu pode encurto a ir história. tranquilo. Tô entrando na história junto com você. Então tá bom. E aí, depois, em 2013, eu retornei a Contagem, que é a cidade onde eu morei a vida inteira, com exceção desses 3 anos que eu tive em Araújo, e fui cursar Direito na PUC de Contagem. Foi a primeira vez que eu me deparei com a tal da doutrinação ideológica em sala de aula. Porque, assim, até então, cara, por mais que eu gostasse de geografia, de superficialmente de política, eu não tinha essa compreensão muito clara do que era direita e esquerda, assim, a Sim. fundo. Para mim, direita é quem estava no poder, esquerda é quem é contra, é a Isso oposição. começou a ser discutido há pouco tempo também. né? Então, Direita e esquerda. então, como cidadão, cara, eu tô nesse bloco da maioria das pessoas que descobriram recentemente. A gente achava que direita era o PSDB. Era mais Também, ou menos. Verdade, era. E aí, cara, quando eu tive na faculdade, que eu me deparei com vários professores, tinha um bem específico, né, que era de antropologia, que falava muito claro, muito escrachado sobre o papel carrasco, vilão, autoritário da polícia, isso com policiais na sala de aula. E, por outro lado, que o bandido, na verdade, é mais uma vítima como nós, nossa sociedade, né? Que nós, na verdade, somos mais culpados do que os bandidos. Porque a maioria das vezes os bandidos não têm oportunidade e a gente vive com preconceito, discriminação, segregação. Sim, exatamente. A gente colabora com a péssima distribuição de renda, desigualdade social, aquele papo mesmo mais progressista, né? E ali foi quando eu comecei a ter mais curiosidade de entender ideologicamente por que esses caras pensam assim. Nesse mesmo período foi quando eu conheci o então deputado Bolsonaro. Numa entrevista, né, que acho que muita gente o conheceu ali também. Ou pelo menos ouviu essa entrevista depois. Não, Super Pop também, eu puxei informação depois. Foi em 2013. Eu já vi falar dele, mas nunca tive interesse. Tava tendo uma guerra de facções no presídio Pedrinhas, no Maranhão. E ele queria, paralelo a isso, assumir a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Aí juntou a imprensa toda para questionar ele, porque a imprensa já odiava ele ali, mas tratava mais como deboche, como desprezo, como piada, do que necessariamente como um adversário, né? E aí ele foi para a coletiva e o pessoal da imprensa perguntou: deputado, você quer assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos? Mas e o presídio de Pedrinhas? O que está acontecendo lá? Tinha vários presos mortos, né? Entre eles mesmo. O que o senhor vai fazer? O que a Comissão de Direitos Humanos pode atuar? Ele atuar para quê? Não, para evitar isso, para resolver esse problema. Aí ele responde mais ou menos assim: é só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio, tu não vai para lá, porra, acabou. Tem que dar vida boa pra esse cara. Realmente. Então marcou muito. Ali, para mim, foi um impacto, porque como eu já estava estudando um pouco a questão ideológica e, ao mesmo tempo, com aquele sentimento do brasileiro médio de para que proteger tanto os criminosos e por que não dar mais respaldo para a atuação policial, então, juntando aquele sentimento com aquela entrevista que eu assisti, eu falei: caramba, eu achei que estava na classe política, está todo mundo perdido, que o pessoal está desconectado completamente do sentimento nosso. Mas tem um cara que eu quero conhecer mais sobre ele. E aí eu fui pesquisar mais, descobri que havia algumas iniciativas, poucos lugares, 3 ou 4 lugares no Brasil, de grupos de apoio a ele já. Um deles era o Em Direita Fortaleza à época. E eu fiquei doido para que alguém criasse alguma coisa em Minas, para eu poder minimamente participar.
Não na linha de frente, porque eu, como policial militar, não podia me expor muito, participar de uma liderança de grupo político. Mas eu queria estar junto. Aí eu vi que não existia, isso passou. Aí entrou 2014, Dilma reeleita, aquela decepção. Mas foi até melhor, né? Porque se de repente se o AS tivesse entrado, a gente ia ficar achando que direita até hoje era o AS, e aí a gente ia ficar revoltado, para não falar puto, com os dois lados, né? E então ali, quando foi 1º de outubro de 2015, inclusive o dia da minha promoção de cabo, eu fui numa excursão para Brasília com a minha faculdade. Um professor de constitucional sempre fez uma excursão lá para poder conhecer o ambiente político-jurídico, né, de Brasília. E aí, quando a gente visitou a Câmara e voltou para o ônibus, eu falei com ele assim, professor, dá licença, eu quero ficar aqui na Câmara, eu não vou na agenda à tarde. Na agenda à tarde, acho que era no prédio do AB lá. Aí eu falei, não vou na agenda da tarde não, porque eu tô querendo conhecer um deputado aqui. E ele já sabia que eu gostava do Bolsonaro, né? Aí ele virou para tentar me constranger na frente de todo mundo e falou assim, vai me dizer que é o seu Bolsonaro. Nossa. Eu falei, ele mesmo. Aí ele, gente, quer ficar para conhecer o Bolsonaro? Não, tudo bem, pode ficar. Aí levantaram comigo mais uns 10 ou 12 alunos. É mesmo? Querendo ficar para conhecer também. Uns 3 eu já sabia, eles não estavam querendo pedir o professor. Claro. São até amigos meus até hoje. Mas aí levantaram mais pessoas do que eu imaginava, mais alunos do que eu imaginava, sabe? Porque também já estavam vendo alguma coisa ali em 2015 dele e tiveram curiosidade. E também não estava querendo conhecer prédio OAB, nada. A câmera era mais interessante. Aí, a câmera, né, gente? Aí ficamos. E aí ali, porque até então, até por causa de ser polícia, né? Eu tinha um pé atrás com o Bolsonaro. Eu gostava do que eu via na TV, mas eu não acreditava 100% que era um cara autêntico. Sim. Porque como é político, né? gente, polícia, eu já ficava, e se ele for só um personagem? Ainda que seja um personagem, teria meu voto. Porque, pelo menos, como personagem, ele está tendo coragem de falar aquilo que os outros não falam. Mas eu queria saber um pouco mais, ter um contato um pouquinho mais próximo. E foi aí que a minha, não vou dizer surpresa, né, mas o meu impacto, porque ele não só era aquela pessoa mesmo, ele é aquilo ali que se apresenta, ele não é um cara que ligou as câmeras, muda. E mais do que isso, ele parou e teve uma sensibilidade em nos explicar por mais de uma hora, quase uma hora, coisas que talvez um político de Minas não explicaria. Me refiro a um político de Minas porque seríamos eleitores, poderíamos ser eleitores dele, né? E ele não, ele é um deputado do Rio, à época, nem era presidenciável, assim. Tinha ideia na cabeça dele, mas algo muito distante. Aquilo foi em 2015. Parou, explicou, chorou, contando casos lá de dentro, como que era difícil, como que o sistema é covarde, é sujo, como que ele tinha dificuldade de avançar com as pautas que ele acreditava serem as que poderiam salvar o Brasil. E ali eu voltei para casa, assim, decidido. Se não tinha um movimento à direita, eu voltei para casa decidido a criar. Então, o Direita Minas, eu conto que nasceu nesse dia, porque foi quando eu me convenci que eu tinha que estar à frente. Ainda que fosse para poder fazer para outras pessoas assumirem depois, devido à minha impossibilidade enquanto policial. Mas eu tinha que dar o pontapé inicial. E aí, aí eu criei o movimento, cresceu muito rápido, era só rede social no primeiro momento. Mas como tinha já tinha esse vácuo de representação à direita, várias pessoas estavam procurando algo para se relacionar, assim, para trocar ideias, para se envolver com outras pessoas que estavam já na mesma vibe, né? Vamos falar assim, igual vocês gostam de dizer. E você estava citando o Bruno Engler, né? O Bruno Engler, o meu irmão, ele é cabo também. Eu vou mandar um abraço aqui pro Paulinho. E ele me apresentou, o Cabo Júnior Amaral. Ele chegou lá com os adesivos. Rodrigo, prega isso no seu carro aqui. Ele estava super empolgado com Direita Minas. Mas aí que eu queria te perguntar, né? Se a sua vida política começou ali com o Direita Minas. Sim, começou ali, mas eu pensava que seria só uma jornada de ativismo. Eu não me imaginava falando para 30, 40 pessoas, e muito menos no microfone de uma casa legislativa, e muito menos na Casa Legislativa Federal, né? Isso 3 anos depois, né, que foi o que foi se converter. Um abraço pro Paulinho, né? Carinhosamente, Paulinho. O nome de guerra dele é Paulinho mesmo? É Medeiros, mas ele é o Paulo, nas redes sociais é Paulo Corgozinho. Ele sempre acompanha muita gente, mesmo lá atrás, quando o movimento era, né,
Cara, muito, muito bacana, muito gente boa. No 35 lá, ele propaga muita Copenhague lá entre os meios dos militares também, nosso cooperado. Até eu vou mandar um abraço para Paulinho. Convido o Júnior Amaral a se tornar cooperado, viu, Paulinho? Ô, Paulinho, eu exigi aí comissão também, viu, cara? Não vou falar nada com o comando, não, pode ficar tranquilo. Aí, meu cara, o movimento cresceu muito rápido na rede. Era no Facebook, assim, a página bateu em 3 meses 10, 12 mil seguidores, e eu não estava preparado para isso. Eu produzia pequenos textos, pequenos raciocínios, postava alguns vídeos e tal. E aí começou a vir contato do interior. Pô, abre aqui, vamos... não era abre aqui, vem para cá. Vem pra cá, faz o trabalho aqui também, participa com a gente na Câmara aqui. Só que, pô, eu PM, quebrado, pagando faculdade, carro financiado. Não tinha jeito de me deslocar pra ir. Era voluntário o negócio, né? No impeachment da Dilma, foi quando eu conheci pessoalmente o Nicolas, que o Nicolas é inclusive sobrinho do Filhão, que é um cabo lá do 34, que era parceiro meu de companhia. E o Filhão sempre me falava, não, meu sobrinho gosta demais, não sei o que, depois vocês têm que conversar e tudo. E aí eu conheci o Nicolas na ida para Brasília. E o Bruno também na mesma viagem, só que eu acabei a gente acabou não falando tanto com o Bruno na época, mas ele estava na mesma viagem, eu lembro bem dele lá. Mas semanas depois que a gente voltou de lá, a gente já meio que se organizou e eles participaram do grupo, vieram compor a linha de frente do grupo. Não só os dois, como posteriormente também o Caporeso, que recentemente foi eleita a deputada estadual. Enfim, com o crescimento do movimento no interior, a gente percebeu que a responsabilidade já estava muito grande, né? Porque a gente também tinha um nome a zelar do grupo, né? Do Direito a Minas, e no meio de uma onda Bolsonaro. Foi quando a gente, em conversa com o Eduardo Bolsonaro, a gente entendeu que poderia arriscar ser candidato. Isso um ano antes da eleição, que a gente foi meio que pensar mais concretamente nisso. Porque o grupo cresceu, a gente não podia apoiar qualquer um. E aí veio a ideia. Bruno Engler, Júnior Amaral. Bruno para estadual, eu para federal. O grupo abraçou. A época, em 2018, ao contrário de 22, praticamente não tinha candidato que botava o Bolsonaro no peito mesmo, ia para cima. Inclusive, e falava. Em 2018, você foi eleito em 7º lugar, mais votado, deputado federal mais votado e reeleito em 2022. Sim, né? sim. Sem dinheiro nenhum. Eu gastei 14 mil reais na minha campanha. Quando eu falo nenhum, porque 14 mil reais você não faz campanha de vereador de cidade pequena, né? Eu não tinha noção nenhuma época. A gente fez um negócio tão amador, mas era de coração, sabe? A gente visitou algumas cidades, isso já em campanha, né? Visitamos em torno de 40 cidades, mas o trabalho mais forte foi de rede social. E quando abriu a urna, eu fui votado em 850 municípios. Uau. 158 mil votos para quem esperava ter... Lutava para ter 45, 50. Eu lutava para ter 45, 50 e ser puxado, de repente, na chapa, sabe? Mas acabou que a gente fez parte bem da linha de frente, da cabeça da chapa. E dali para cá, até hoje a ficha cai um pouquinho, né? Porque eu nunca me imaginava estar numa situação dessa, mas nada mais é do que um reflexo do sentimento de mudança do brasileiro e do descrédito na classe política, né? Aquela que passa de gerações em gerações. Você vê sempre o filho, é o pai, é o cara que começa como vereador e aí ele articula e passa para uma projeção maior. Não! As pessoas votaram no cidadão Júnior Amaral por conta dos valores que ele defendia. No policial militar Júnior Amaral. Então, assim, é um cara comum, não é um cara que... Não é um profissional do sistema político, né? E aí muita gente falava, ser eleito é fácil, ser reeleito nem tanto, porque as pessoas que votaram em você estão esperando um milagre. Então, se você não conseguir corresponder a esse milagre, e ninguém corresponde a milagre, nem corresponde a milagre, são só santos e Deus, você vai ter dificuldade. Mas acaba que mostrando um trabalho, por mais que a gente não tenha conseguido enquanto deputado os grandes feitos, porque você para conseguir grandes feitos no legislativo, você tem que jogar com os outros também. Claro, sem No meio dúvidas. político federal, você jogar com os outros também correspondem a valores que eu não compactuo. Se é que Ainda vocês mais me quando é entendem. oposição, né? Assim. No caso, era a situação, que era o governo Bolsonaro, só que a gente não fala a mesma língua da maioria, sabe? Então é muito difícil. E aí veio 2018 a reeleição, claro, muito mais difícil, né? Porque você perde um pouco aquele clima do, nossa, é a esperança, é o milagre, mas com muita gente boa que se manteve ao nosso lado, entendeu o esforço que a gente fez. Eu não me distanciei dos municípios, minha vida tem o mesmo perfil de quando eu era policial militar.
com estresses diferentes, é claro. Mas não deixei subir a cabeça por ser poder, né? Porque é verdadeiramente um poder muito grande. Mas por outro lado, mas também a gente consegue manter o comportamento de estar próximo, sabe, das pessoas. Claro. Nos meus 4 anos de mandato, eu visitei, salvo engano, em torno de 150 municípios. Uau. Entre os quais eu tive melhor votação. Claro que a gente precisava dar melhor retorno. Atenção, né? Conseguimos eleger alguns vereadores. Logo no início do meu mandato, eu levei para trabalhar comigo o Caporeso. Ele estava na ativa, ele saiu da licença não remunerada para ir trabalhar comigo em Brasília, porque era um cara que eu já tinha aprendido em pouco tempo ali, que tinha um domínio do legislativo e uma compreensão de causa muito grande. Não era meu amigo, acabou se tornando meu amigo por conta da proximidade que a gente teve em Brasília. Veio a ideia de ter um escritório em Uberlândia, escritório parlamentar. Pedi ele para ir para lá. Ele mal conhecia o caminho de Uberlândia e de repente chegou lá em poucos meses, me pediu, falou, cara, tem um certo anseio aqui para a candidatura de vereador, posso tentar? Falei, pode, se tiver no nosso alcance de ajudar. O mais interessante é que na sua história foi uma frustração, né, uma insatisfação, um militar que está ali na ativa, lidando direto e indiretamente por vezes com o sistema, e fez um start ali, virou uma chave. Muitos de nós têm a mesma insatisfação, né, vivências diferentes, mas não são todos que viram essa chave para poder causar e trazer a transformação, né? Eu acho que é muita coragem, né? E como se não bastasse agora, você, deputado federal, presidente do PL de Contagem e também pré-candidato à Prefeitura de Contagem. Tem encaminhado as coisas para isso. A gente, no nosso meio, né, político-ideológico, a gente percebeu que não adianta muito a gente ficar pensando no topo, né, da pirâmide se as bases estão todas dominadas pelo adversário. Exatamente. Às vezes alguns me perguntam assim, poxa, você vai abrir mão de um espaço que tem um salário melhor do que o de prefeito, né, o salário de deputado federal, que você consegue fazer um trabalho sem ser incomodado na sua vida pessoal o tempo todo. O prefeito toda hora tem um lá batendo na porta para resolver um problema, de tampar o buraco a acabar com a fila de um pronto-socorro, né? Por que você vai se colocar numa rota para fazer essa mudança, né? Então, assim, eu coloco 2 grandes motivos. Um é pelo pensamento macro mesmo, de ocupar as bases. A gente tem as pessoas que pensam mais à esquerda, ainda que de centro, mas que acabam se entregando às pressões da esquerda, ocupando esses postos. Então, as políticas públicas da ponta da linha estão sempre sob a caneta de alguém que não compactua com o que eu compactuo, sempre com alguém de esquerda. Sempre não, né? Digo em maioria. Então, eles acabam direcionando os feitos do Executivo Municipal para esse eleitor comum, que ele não está pensando, ele pode até ser contra o aborto, ele pode entender que o nosso sistema é de impunidade, só que ele não está pensando nisso o tempo todo. A maior parte do tempo ele está preocupado se vai ter ônibus com o mínimo de conforto para ele trabalhar, se o buraco da rua dele vai estar tampado, se a esposa dele, quando for fazer um pré-natal, vai ser razoavelmente bem atendida no posto público. Então, essas pessoas acabam sendo alcançadas diretamente pelas ações de um político de esquerda. Que é o que acontece em Contagem hoje, por exemplo, com uma prefeita que é do PT. Então, um motivo é esse, para a gente poder ocupar a pirâmide, poder fazer trabalhos mais concretos, ainda que limitado, né, municipalmente falando. E o outro é que eu preciso ter essa experiência para a minha própria caminhada política. Claro, sem dúvidas. Independente se ela vai durar mais 3, mais 8, mais 10 anos, eu preciso ter essa experiência porque eu acho que eu posso colaborar muito. Há muita coisa errada sendo realizada por executivos nesse relacionamento promíscuo mesmo com o legislativo. Sim. E uma inversão de prioridade, sabe? Na execução daquilo que deveria ser. Então, eu tenho esse desejo, sim. Vamos ver se realmente isso se confirma. O que indica, pela direção nacional do PL, já é um desejo de que a gente assuma essa responsabilidade. Então, estamos caminhando para construir isso. Eu acho que tem um espaço em Contagem, pelo que a gente tem visto nas ruas. A Gabi falou de transformação, você falou no início da carreira do que incomodava, né? Insatisfação com a situação como que era. E a gente vê muito esse discurso quando a gente traz para a questão de cooperativa. O sistema cooperativo sempre parte de uma situação que incomoda. É necessário uma mudança.
E tem uma fala do Skulcato, que é o presidente do Sistema 100, que fala: não existe social sobre ruína econômica. Para mim, cuidar do social, eu tenho que ter uma situação econômica favorável, senão eu não consigo fazer o social. E as cooperativas são sem fins lucrativos. E ele usa essa frase por quê? Porque mesmo sem buscar o lucro, ela tem que buscar resultado. E a partir do resultado, cuidado social, que é cuidar dos seus cooperados. Sim. E a gente vê muito essa discussão que nem você falou, né? De um modo geral, a população, ela quer o quê? O emprego, um salário digno, uma qualidade de vida bacana. Ela quer o básico. Então, se ela estiver empregada, ir no supermercado, conseguindo encher o carrinho, fazendo ali, muitas vezes ela não é preocupada na situação macro. E o discurso, quem não quer uma distribuição de renda mais justa, quem não quer uma questão social melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, é um discurso que todo mundo quer e todo mundo defende. E nessa discussão política entre essa situação, como que essa discussão no âmbito interno político, porque acho que isso atrai muita questão social no debate, em relação à economia? Porque se não for bem, se não for... De onde que vai vir um recurso que vai cuidar do social? E é o que está em pauta hoje, né? Hoje você viu a discussão... Grátis, né? Não tem essa famosa frase, não tem almoço grátis. E essas discussões sempre são acaloradas, né? Quando você leva isso para discussão à pauta, sempre tem esse debate muito acalorado. E como funciona isso internamente nos bastidores, essa negociação que você falou? Executivo, legislativo, quando são pautas de interesse realmente que vai afetar a vida do cidadão? Você tem cabeça de todo tipo, sabe, no meio político. E o que você citou no início, né, da sua exposição, como que você faz o bem a outra pessoa se está tudo ruim, né? Se até para você está ruim. A esquerda gosta de falar muito sobre desigualdade social. E aí eles falam, não, a gente tem que tornar tudo igual. Bom, igual mesmo nunca vai ser. Até na Venezuela, onde eles acham que está todo mundo igual por baixo, na miséria, não, tem milionários lá, pouquíssimos, que estão inclusive explorando muito desse pessoal que está nivelado por baixo. Então é um discurso para mim que não se sustenta, né? Há vários pensadores que conseguem provar isso esclarecer isso, né, de maneira muito direta. A gente precisa de dar liberdade para o indivíduo, porque o indivíduo com liberdade, sem pressão do Estado, sem carga tributária alta, como, por exemplo, está para ser aprovada uma das maiores cargas tributárias do mundo. Nós já somos, né, uma das maiores, mas pode ser que a gente figure entre as 3 ou 5 maiores, a depender do desejo, né, de quem está no poder hoje, se a Câmara não conseguir barrar. Porque foi aprovado na Câmara agora, vai ser aprovado no Senado, mas depois virão também os projetos de lei complementar que vão regulamentar essa mudança na Constituição. Então, só para fazer um breve resumo aqui. Então, você precisa, na verdade, de dar liberdade para o indivíduo poder produzir, e o indivíduo produzindo, ele gera riqueza, não só para ele, mas para o país. Quando um cara está empreendendo e ele tem sucesso, se ele tem 2 funcionários e ele consegue crescer o negócio dele, ele vai para 8, vai para 10, vai para 1.000. Não, mas ele está ficando rico. Mas ele está conseguindo tirar 1.000 pessoas do desemprego. Então não tem problema que ele seja muito rico. O importante é que ele consiga participar de uma cadeia produtiva que também beneficie outras pessoas. E aí a mesma coisa, a gente volta na questão do social. Esse cara que ficou rico, ele pode e deve ter um coração muito bom. Se ele tiver, ele vai fazer o social. Só que se ele vai fazer o social, se ele tiver rico, vai ser de uma forma. Se ele não tiver rico, como é que vai ser o social dele? Uma vez por mês, se ele conseguir, ele vai numa instituição carente, às vezes ajudar a produzir um almoço e tudo. Se ele tiver rico, não. Se ele tiver rico, ele consegue ajudar financeiramente e fazer parcerias também com o terceiro setor. Né? A gente tem várias iniciativas, assim, são incontáveis. A gente poderia passar a tarde aqui falando sobre empresas que cresceram e têm boas parcerias com o terceiro setor. Então, não tem um trabalho, não existe trabalho social se não tiver um ambiente próspero, né? Independente de onde vier esse trabalho. E puxando o gancho da fala do Jamerson, me fez lembrar do dia que a Rita Mudim, inclusive um grande abraço para ela, saudade de você, Rita, aqui com a gente. E ela falou, porque nós sabemos que um dos impactos que da missão da cooperativa é impactar positivamente a sociedade. E ela trouxe para a gente que a cooperativa, o cooperativismo, levando em conta esse cenário da economia,
tendendo a piorar, ajuda a respirar economicamente, né? Assim, uma possível solução. Até mesmo nossa aqui, civis, cidadãos. E me conta como que é a sua atuação lá em Brasília. Aí você pergunta de modo geral? Geral. Bom, Brasília é muito intenso. Tudo lá é muito intenso no que se refere à questão política. Há muita gente que fala assim, pô, o político só trabalha de terça a quinta. E na verdade é o seguinte, as votações acontecem entre terça e quinta, toda semana. Com exceção dos recessos, é claro, né? Que para mim são até muitos, poderia ser menos dias. Mas o trabalho parlamentar ele vai muito além do que se faz em Brasília. Certeza. Eu vou ser bem sincero, eu me canso muito mais, eu me dedico muito mais, e aí me dedico em relação ao esforço físico, mental, quando eu estou no Estado. Porque aqui a gente tem dezenas, ou talvez mais de uma centena, de atividades que são complementares às atividades de Brasília. Por exemplo, você sai daqui, como eu já fiz, sai de um dia aqui de Contagem, Belo Horizonte, e vai parar lá em Jequitinhonha, tendo visitado no meio do caminho 3 ou 4 cidades, isso num dia só. A Isso não agenda se vai. gigantesca, né? É grande. Nossa. Isso não se faz na agenda de Brasília. Você faz a agenda do Estado, ou seja, segunda, sexta, e no meu caso eu coloco alguns sábados também, porque senão não encaixa, sabe, com tudo que você precisa fazer no mandato. A gente mesmo teve dificuldade até de marcar aqui a agenda aqui, né? Peço desculpa a você, cheguei a desmarcar uma ou duas vezes. A gente entende. Mas uma delas foi inclusive porque acaba sendo imprevisível também. O Lira, por exemplo, puxou a agenda umas 2 vezes aí no último mês para segunda-feira. Então, de repente, está com tudo marcado aqui numa segunda-feira, aí chega numa sexta ou num sábado, vem um aviso. Muda não, tudo. Segunda tem votação. Imagina podem na vir. época de eleição. É pesado. Você só tem uma agenda de fato. Né? Então, me restringindo a Brasília, que foi o que você perguntou, é muito aquele ambiente de debate mesmo, de construção, de cobrança. Às vezes você está numa comissão, pode parecer algo menor, né, do que é o plenário, e de certa forma até mas não é menos intenso. Você está com um PL nas mãos, como foi meu caso recentemente, um PL abortista da deputada Samia Bonfim. Ela fez um relatório para criminalizar pessoas, seja religiosos ou não, que façam um trabalho de conscientização pró-vida no entorno de clínicas que podem realizar o aborto, colocar entre aspas, né, legal, que são os casos previstos em lei. Né? Então, você perderia o direito de tentar conscientizar uma mãe, tentar esclarecer para ela o que ela estava fazendo, qual seria o benefício de não promover aquele aborto, por exemplo. A deputada queria criminalizar esse papel social e religioso para muitos também. E aí eu fiz um relatório contrário. Não é simples, porque você precisa aí construir isso com outros parlamentares. Às vezes você está numa comissão completamente hostil à ideia mais conservadora, que é o meu perfil. Então você precisa, às vezes, ceder um pedaço do trecho para poder incluir o principal, né? Como diz aquele ditado, né? Vão-se os anéis, ficam os dedos. Em Brasília, infelizmente, na maioria das vezes vão-se os anéis, os dedos e às vezes a mão junto. Mas a gente faz esse trabalho e em diversos momentos a gente tem sucesso. A própria reforma tributária aprovada recentemente foi uma pressão de grupos políticos, seja do agro, seja Grupo Pró-Vida, seja a bancada da bala, que pressionam para que o texto não seja votado daquela maneira. Mesmo muitas vezes o texto sendo feito concessões, a gente acaba no final se posicionando contrário, mas pelo menos há um outro grupo, vamos colocar mais de centro, que consegue fazer esse papel mais efetivo de melhorar o texto, sabe? Aprovando o macro ruim, mas que pelo menos não foi tão trágico. É o que aconteceu recentemente com a reforma tributária. Era para ser muito pior do que foi. Então, o Brasília é muito esse momento de relacionamento, de tramitação de projeto que também desgasta bastante, mas eu volto a dizer, as agendas do Estado acabam sendo mais desgastantes do que lá. Deputado, tem uma pergunta. Você até citou o Caporeso. De 2018 para cá, a gente teve uma ascensão de muitos militares em cargos políticos, né? Uhum. Como é que você vê o cenário hoje, assim, de como que o servidor militar, o policial, o bombeiro, tem o senhor, tem o Aihara, como é que o militar hoje está representado lá em Brasília? Sim. Bom, primeiro falar de uma percepção que para mim é muito clara, mas infelizmente muitos integrantes da segurança pública não têm.
a segurança pública, e aí eu falo servidores, tá? Ao se organizar para atuar politicamente, ela é muito... Estou tentando buscar o termo mais justo. Muito pouco eficiente, sabe? Há uma divisão muito grande. E aí não é só no momento eleitoral, não, mas eu me refiro principalmente ao eleitoral. E há um autoconvencimento que não corresponde à realidade. Nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos fazer aquilo, sendo que, na verdade, na hora que chega na hora da eleição, é muita desunião, é muito ataque, é um eleitor que exige muito, na maioria das vezes, de um papel que não é o que da sua atribuição constitucional, e acaba prejudicando a própria atividade de representação. O que nós tivemos sorte em 2018, e também um pouco em 2022, mas principalmente em 2018, é que a sociedade civil abraçou também. Então foram unidas duas forças, a interna dos servidores de segurança e uma macro, externa. Foi o meu caso, por exemplo, eu uso de exemplo a votação do subtenente Gonzaga, que é um grande cara que eu aprendi muito com ele lá dentro, mesmo a gente se posicionando de maneira contrária em alguns aspectos, em algumas pautas, eu tenho que reconhecer, e onde eu vou eu falo isso, é um cara incansável, né, que briga muito lá dentro, busca muita solução, inclusive nisso que eu acabei de falar em relação a atenuar textos ruins, né, colocar em textos aquilo também que é do nosso interesse, enfim. Ele foi eleito, eu não sei se 93 ou 96 mil votos em 2014. Eu acho que são 96. Quando foi 2018, foi eleito um outro policial militar, que foi eu, com 158 mil votos. E ele manteve a sua votação. Ele foi reeleito com a mesma votação. Então é um sinal de quê? Que eu trouxe um macro do público civil para poder votar em um policial militar. Em tudo que se apareceu em Brasília, que se relacionou à segurança pública, eu não só votei conforme o interesse da segurança pública, como na maioria das vezes eu lutei para buscar outros votos. O que aconteceu em 2018 foi esse anseio da sociedade civil por ordem, sabe? Por disciplina, Sim. por resgate de autoridade, por resgate do que é certo, do patriotismo, o combate à criminalidade. Então, isso abriu as portas para que muitos profissionais de segurança pública tivessem mais exposição e, por consequência, acabou resultando também num ambiente eleitoral mais favorável. A gente tem que entender que muitas dessas pessoas chegaram e a gente precisa, na verdade, aproveitar esse momento e não desperdiçar esse momento e dizer, não, tá tudo perdido, ninguém ajuda. Por exemplo, eu cito aqui o capitão Derrite, lá de São Paulo. Pô, um cara que brigou pra caramba. O PL que eu tenho, por exemplo, 317, que restabelece o tempo de serviço para fins de contagem, né, de transferência para reforma, do que era antes da reforma da Previdência, restabelece esse tempo que você trabalhou antes de ingressar na instituição. Policiais do Brasil inteiro me mandam mensagem para cobrar a tramitação dele, etc. O capitão Derrite, por exemplo, foi um dos caras que mais brigou comigo nesse PL. Agora, hoje ele é secretário de Segurança Pública de São Paulo. E os policiais de São Paulo brigavam com ele pra caramba porque ele falava também de outras pautas. Que foi o que proporcionou a eleição dele. Claro. Falava também da pauta pró-vida, falava do combate às drogas. E, às vezes, o eleitor da segurança pública, ele se direciona mais àquilo que o atinge diretamente no bolso, que é a recomposição salarial, que a gente também tem que lutar. Mas tem várias outras coisas que, enquanto essa não se soluciona, a gente não pode deixar as outras de lado. Com certeza. Uma vez, por exemplo, eu recebi um ataque de um colega, ataque bem baixo mesmo, me criticou, palavra até ofensiva pessoalmente falando, bem no início do meu mandato. E essa época eu ainda tinha menos equilíbrio, sabe? Eu respondi na lata. Depois eu aprendi a meio que engolir alguns sapos, assim, sabe? A política vai nos ensinando isso também. Essa é uma das virtudes da política. E ele foi e falou comigo, eu estava apontando um erro numa rodovia do norte de Minas, o norte de Minas, que é uma região tradicionalmente mais deixada de lado, né, pelo Estado. E eu estava apontando um grande erro numa sinalização da rodovia que poderia causar morte. Era um trecho que não tinha visibilidade e a sinalização da linha da pista era tracejada, ou seja, que indicava que poderia fazer a ultrapassagem. Uma coisa amadora de quem desenhou aquilo lá. E aí eu fiz um pequeno vídeo apontando e tal, elaborei o documento ao DR à época.
E aí ele veio na minha postagem, assim, me atacou e falou assim, foi antes daquele anúncio das 4 parcelas, lá no início do Zema, né? Falou assim, nós aflitos aqui sem a recomposição e você está preocupado com a sinalização da rodovia? Aí eu perguntei para ele, irmão, você é da região, pelo que eu estou vendo. Você já pensou que a sua família pode passar ali? Quer dizer, então, que enquanto eu não resolver aquilo que você mais quer, eu não posso, então, atuar nas demais coisas? E não é. A atividade política, mesmo eu tendo a origem de segurança pública, ela é muito mais abrangente do que as pautas restritas à classe, sabe? Então eu cheguei muito nesse perfil, tanto que eu nunca participei, até então se achava que um policial, um militar para ser eleito, era só com uma carreira participando de direção de associação, de sindicato, no caso da Polícia Civil e Polícia Penal. E eu meio que quebrei isso. Então, eu quebrei chegando com qual pauta? Claro, com as coisas que interessam à segurança pública, mas com um caminhão de questões ideológicas de outras pessoas que acreditaram na gente. Né? É de um todo. Então, alguns incompreendem isso, mas a maioria entende e apoia e já tem também tido um esclarecimento que vai muito além do próprio universo restrito ali, né, da caserna. Eu ia perguntar exatamente isso, né? Porque tem os candidatos que são eleitos e foram eleitos com esse... da defesa da classe realmente, que impõe a bandeira ali em relação à classe. Restrita a isso, né? Que a base dele é realmente a segurança pública, e aqueles que foram exatamente nessa mudança, nesse despertar da sociedade em relação a chega de corrupção, chega de velha política, chega do toma lá da cá, que era o que cansava, o pessoal acordou, e viram nos profissionais de segurança pública a imagem de alguém que poderia, pela própria estrutura, hierarquia e disciplina que a corporação exige internamente, ver ali uma mudança, uma luz no fim do túnel, né? E eu pergunto exatamente essa conciliação, né? Porque as pessoas veem lá o cabo Júnior Amaral, então é cabo da segurança pública, polícia militar, como que está defendendo a nossa pauta aqui? E como tem o interesse da nossa pauta com a pauta daqueles que te votaram com esse? Não, eu quero eu não quero mais a velha política, eu quero não ver mais falar de corrupção, quero combater a corrupção. Sim. Então são 2 pautas diferentes. Então conciliar isso, você já falou, não é fácil, né? Era para ser fácil, se não fosse tamanha incompreensão de alguns, como eu disse, é a minoria, mas deve ser levado em conta. É muito complicado quando você lembra que isso parte de um raciocínio sempre do eu. Sempre do eu, como eu disse, em relação ao exemplo do sargento lá que foi me cobrar, porque eu não podia estar gastando meu tempo olhando um problema na rodovia, na estrada. E, na verdade, a gente deveria estar aproveitando isso, essa junção de forças, né, interna e externa, para que a gente tivesse mais representantes que, com a sensibilidade da segurança pública. Porque, por mais que eu esteja trabalhando em várias outras pautas, que foram pautas importantes para a minha campanha lá em 2018, que foram pautas importantes para eu alcançar pessoas fora da segurança pública, como eu disse aqui, eu desafio qualquer um a apontar um dia sequer que eu votei contra ou que eu deixei de atuar em alguma pauta relevante para a segurança. Mas eu percebo que está havendo um acréscimo de conscientização muito significativo. Né? Recentemente mesmo, eu fui procurado por um militar lá do 18, que conversou comigo sobre isso e falou, cara, para mim é tão importante quanto a nossa recomposição bloquear o risco do meu filho receber erotização infantil na sala de aula, como, por exemplo, alguns casos que já aconteceram dentro do próprio Tiradentes. Então, continua do jeito que você está, isso aí mesmo. Não esquece a recomposição nossa, não. Enquanto tem uns que vão te apedrejar, outros vão te aclamar. É natural, né? Mas eu percebo que, assim, quando o cara se restringe só àquela pauta, o cara tem uma limitação até intelectual, muitas vezes. Não é só um egoísmo. O cara não consegue compreender como as outras pautas afetam diretamente na vida dele. Eu lembro de um outro caso de uma crítica que eu estava defendendo... que o crime... Eu, inclusive, aprovei esse projeto na Comissão a Comissão de Segurança Pública e na CCJ, defendendo a imprescritibilidade do crime de tráfico de drogas. Aí, não é um projeto que já virou lei, porque tem que ser aprovado no plenário também, né? Mas já passou por 2 comissões. E aí veio a mesma crítica.
Pô, você tá preocupado lá com o traficante, não sei o quê, e a nossa recomposição. Cara, muitas vezes esse cara, vou te explicar, esse cara lá que voltou às ruas porque o crime dele prescreveu durante um processo, pode ser o cara que vai entrar em confronto com você e vai tirar a sua vida. Então não é só isso. Tem muitas outras coisas que a gente batalha que também te atingem não só a sua vida, como da sociedade, né, como um todo. E você faz parte dela. E aproveitando que muitos policiais, muitos servidores, eles nos assistem aqui, comentam no Instagram, e vai ter essa pergunta. Sim. E a pauta do reajuste salarial para os servidores da segurança pública? Porque a gente sabe que eles estão pleiteando pelo ajuste, Sim, reajuste. e muito justo, né? Que pé está isso? A leitura que eu faço é a seguinte. O governo que aí está com essa resistência toda em fazer o reconhecimento devido, ele acabou de ser reeleito. E ele tem uma credibilidade junto à população muito grande. Então, há uma tranquilidade, uma estabilidade que os faz não se preocupar tanto com isso. Eu acho que é só na hora que os índices começarem a cair que as coisas podem melhorar. Não acho que vão passar do ano que vem, mas eu não sou otimista também, e tenho falado isso com alguns colegas, de que isso vai ser resolvido por agora e que já vem esse reconhecimento, pelo que eu tenho conversado de bastidor, realmente querem jogar isso para o ano que vem. A gente faz as cobranças, eu já tive reunião de bastidor, as reuniões do início, né, que juntou todos os deputados, a gente cobrou do secretário de governo, cobra a secretária de planejamento, cobra do próprio governo, mas eu já entendo que chegamos num ponto que só na hora que a própria tropa der resposta, e aí a gente se refere, eu usei esse termo lá na comissão, né, de fiscalização lá da Assembleia, sem milho não tem pipoca. Uhum. Se o governo continuar nessa resistência, isso vai refletir nos números. E quem infelizmente acaba pagando é a sociedade. Mas deveria haver, sim, esse reconhecimento, não só agora, né? Já deveria ter acontecido no início do ano, quando reiniciou esse governo, até porque do que foi anunciado no governo passado, o governo ficou devendo a segurança pública. Então, nada mais justo do que resolver essa situação o quanto antes. Só que eu preciso ser pé no chão. Pelo que eu estou vendo de bastidor, claro, a gente ainda vai amargar alguns meses aí. E já está refletindo já um resultado aí, né? Júnior, mais uma pergunta. Você, assim, do ponto de vista de quem está lá em Brasília, acompanhando ali, de certa forma, vários estados, né? A gente percebe, por exemplo, que a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, nós temos aqui um Instituto de Previdência, nós temos um hospital, temos a Copeng enquanto instituição financeira. Então, na minha percepção, as forças de segurança pública de Minas ainda estão um pouco acima das demais. Isso se confirma, assim, na sua visão, vendo as outras polícias de outros estados? Que nível que está a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros no Brasil? Sim. Isso se confirma até com o próprio resultado do Ministério da Segurança Pública, né, divulgado no ano passado, avaliando Minas Gerais como o estado mais seguro do Brasil. Isso é um dado, não é do governo do estado, foi do governo federal, e utilizando informações técnicas, utilizando números da redução da criminalidade. Isso é viabilizado por quem? Claro que o ambiente que o governo passado gerou, e aí o governo federal, deu um impacto no crime de imediato, né? Nós tivemos redução de homicídio, houve até uma reação até psicológica do crime quando o governo Bolsonaro iniciou, do tipo, agora a coisa pode ficar diferente. Então, nós sentimos esse recuo, mas o principal motivo é quem está na ponta da linha. Se não tivermos polícias, e aí no caso da Polícia Militar de Minas Gerais, não tivermos profissionais empenhados, se arriscando lá na ponta da linha, isso não iria se refletir em redução. Então, criou-se um cenário mais favorável, mas o principal responsável é o servidor que combate o crime. Apesar das dificuldades, ele não está desanimado ali na ponta da linha. Né? Não deixa a peteca cair. Em comparação a outros estados, eu percebo isso também. Nós temos uma superioridade. Eu tive recentemente, há um ano, né, não tão recente, no estado do Nordeste, que para não contrariar os colegas da polícia lá, eu vou manter o sigilo do estado. Mas, cara, um desinteresse, assim, para pegar uma informação, sabe? Um desinteresse, você vê uma desmotivação que não se compara com a polícia de Minas, sabe? Eu não vou julgar aqui e falar de despreparo, né? Mas você percebe um pequeno contato que são pessoas que têm um menor empenho, um melhor
prazer de estar naquela atividade. E não é o que a gente vê na ponta da linha aqui, né? São profissionais extremamente qualificados. Minas Gerais foi um dos primeiros estados que aprovou, por exemplo, né? Pode não significar muito, mas para mim é um dos elementos. Aprovou, por exemplo, a exigência de curso superior para o seu ingresso. Tem uma grade curricular que, salvo engano, está entre as 3 maiores no curso de formação do Brasil. Então, você tem um preparo aqui verdadeiramente qualificado se comparado a outros estados. E a gente vê, assim, igual a Copeng, nós estamos ali em frente à academia de polícia. Então, muitos eventos ali na academia, a Copeng participa, né, diretamente. E a gente percebe, né, militares de todo o estado, né, Jamerson, participando dos cursos, participando das atividades na academia. Isso se tornou referência, né, no país. Inclusive, agradecer à Polícia Militar de Minas Gerais, a nossa gloriosa PM, pelo trabalho desenvolvido aí. Muito obrigada a todos vocês que se entregam todos os dias por nós aí. Contem com a Copeng. Lá em Brasília, né, tem alguns coronéis que foram eleitos deputados. Eu acho que pelo menos uns 3 já falaram comigo. Olha, eu fiz CFO lá na PM de Minas. Um deles, o Coronel Fraga, da PM de Brasília, foi candidato a governador, fez CFO aqui. Então, a PM há muito tempo já é referência até mesmo nos cursos de formação. Nós estamos com um convite aí para o Coronel Eugênio, comandante da academia, mesmo? vai participar do podcast em breve. Olha aí, ó, tá em andamento, bora. Deputado, em vista, né, tendo em vista todo esse cenário, enfim, a gente estava conversando, inclusive, nos bastidores, qual que é a sua expectativa de futuro para o nosso país, para os nossos servidores, assim como um todo? Eu acredito que o povo, e aí eu me refiro mais ao povo que me segue, que a gente se relaciona, né, se envolve, o meu ciclo social, que representa pelo menos a metade não o ciclo social, mas as pessoas que pensam, né, como a gente pensa, representa a metade da população, pelo menos, que essas pessoas estão desacreditadas, né? Grande parte delas, não só pelo resultado das últimas eleições, mas muito pelas arbitrariedades reiteradas, né, de pessoas que hoje ocupam o alto escalão do sistema e que parece que não tem punição, né? Parece que pode se fazer tudo conforme o próprio desejo, sem referência na Constituição e muitas coisas sendo atropeladas. Mas o que eu tenho a dizer para essas pessoas é que, se não nós, quem? Se a gente perder a esperança, vamos todo mundo se recolher em casa e deixar que os maus assumam, que os maus governem. Então, esse não pode ser um sentimento a prevalecer. Não é um cenário favorável mesmo, é um cenário nebuloso, mas a gente que tem fé em Deus e sabe que depende muito das nossas forças, né? A união e a transformação. A gente não pode se deixar bater, não. Então, não percam a esperança e vamos continuar lutando, porque a guerra só começou. Avante. Bom, deputado, nós temos aqui uma forma de descontrair no meio do nosso podcast e eu queria te convidar para vamos brincar? Vamos brincar. Vamos brincar. Então, vamos pro saque rápido. Esse é o quadro. Para a primeira pergunta do nosso saque rápido, ficar em casa ou sair para balada, deputado? Não apenas depois de ter casado, não apenas depois de ter chegado a Liz, que é o amor da minha vida, e o Elias, que deve estar saindo da barriga nos próximos dias. Olha. Mas principalmente depois que eu me tornei policial. Eu passei a ter ojeriza de tumulto, sabe? Assim, porque era sempre tinha um trauma, né? De uma atuação, de uma festa em que tá todo mundo lá divertindo, com a cara cheia, e a gente sério, tenso porque vai acontecer alguma coisa. Então, por esses motivos, mas principalmente por ter vestido de verdade a atividade policial, eu prefiro ficar em casa. Somos dois, então. Livro ou filme? Eu prefiro o livro. Sem muitas explicações, mas eu acho que o filme... eu passei a ter um desinteresse depois que as redes sociais passaram a ser algo mais presente na nossa vida, sabe? Então, quando eu tô querendo ver algo de entretenimento, eu prefiro ficar rolando os rios ali, deitado na cama. O resumo... Achei que você ia falar que era Barbie. Eu não vou dizer... Eu não vou pagar de intelectual aqui e dizer que eu leio um livro todo mês, etc. Se bem que com a quantidade de coisa que a gente lê na Câmara, até projeto de lei, dá muito mais do que um livro por mês. Mas entre os dois, sem dúvida, livro. Boa, boa. Próxima. Vinho ou cerveja? Sabe que eu gosto bastante de cerveja, mas eu tenho descoberto no vinho vantagens que a cerveja não proporciona. Sem dúvida. Que é ali uma leveza em relação ao posterior,
que é até mesmo a questão da caloria. Saca. Então eu tenho descoberto, assim, apreciar um pouco mais agora o vinho. Mas não só substituir a cerveja, não. Eu prefiro a cerveja. Cada uma tem seu... Achei né? que não estava ali. Não. Conservador ou liberal? Na verdade, eu sou um conservador liberal, porque na verdade não são ideias opostas, né, mas que se complementam. O conservador está muito mais vinculado aos costumes. Sim. E o liberal muito mais vinculado à questão econômica. Só que como tem tanto liberal econômico, né, de esquerda com ideia progressista, prefiro deixar bem claro que eu sou conservador antes de ser liberal. Acabou. Foi rápido, foi rápido. Que pena. Não teve nada polêmico, né? Polêmico, eu queria que tivesse polêmico aí, pô. Bom, deputados, estamos caminhando para o fim. Quero te agradecer pela oportunidade de poder sentar com você aqui hoje e compartilhar em poucos minutos, que gostaria que fossem por horas, né? Te agradecer pela transparência. Eu falo isso não só aqui publicamente, mas pouco que a gente vê fora daqui e também nos bastidores aqui mesmo, a sua transparência mesmo com a gente, com o público, né, com os cidadãos. E muito obrigada mesmo pelo momento e obrigada por ser frente aí dos servidores, de nós enquanto cidadãos, viu? Conta com a Copeng e eu só tenho que te desejar sucesso em todos os seus projetos que são em favor a nosso favor, né? Muito obrigado. Não, eu que agradeço pelo convite a todos vocês. Eu costumo dizer que eu posso até errar nessa jornada toda aí, mas eu nunca vou errar por falta de caráter, eu nunca vou errar por desvio de conduta. Então, fiquem à vontade para sugerir para a gente, participem conosco do mandato, porque um mandato sem participação de quem vota na gente não é representação. Acompanhe a gente na rede social, posso fazer o jabá aqui, né? Claro. Cabo Júnior Amaral, Cabo Júnior Amaral, o Júnior não tem R, Instagram, Facebook, Twitter, enfim. Eu preciso da participação de vocês para o nosso mandato ser cada vez mais rico e realmente representativo. Que Deus nos abençoe e não percam as esperanças. Como eu disse, a guerra só começou, tem muita coisa pela frente ainda. Amém. Aproveitar o convite do deputado aqui para segui-lo nas redes sociais. Deixa o comentário lá. Coopera Júnior. Ele vai virar cooperado da Coopera. Boa, Rodrigo. Excelente. Inclusive, Obrigado, vou pegar deputado. agora aqui uma consultoria para a gente poder, né, ir Iniciar mais o a processo. fundo, iniciar o processo, entender? E em iniciando o processo, também levar outras pessoas. Com né? certeza. Exatamente. Parabéns a vocês, a Copeng também. E sinta-se abraçado pelo Capitão Rosa, que não está aqui presente, Deixa um mas ele está abraço ao presente de alguma presidente. forma em tudo que pode aqui com a gente, tá? Bacana. Deixa um abraço a ele também. Obrigada e vamos. Chegou agora de Uberlândia o Dom Rosa. Eu Quem você Essas requer? viagens. Só para... Você quer deixar a sua palavra final? Sua palavra final. Minha palavra? É? Não, a gente vai esperar ele lá na cooperativa para continuar o bate-papo lá, ué. Isso aí, muito bom. E eu vou Com a ficha de finalizar adesão. para nossa Ficha de salva de adesão. palmas para nosso deputado. Obrigado. Muito obrigada. Estamos viu? aprendendo, gente. Obrigado. Sucesso.